Caiu, vou fazer o encerramento aqui, se as convidadas entrarem, eu vou fazer a minha última pergunta para elas, para a gente encerrar. Caiu, minha internet deu pau aqui, simplesmente parou. Mas vamos tentar fazer o encerramento para ver se a gente consegue entregar para vocês a resposta final aqui da doutora Michele, da doutora Marcelene. Vamos ver, se elas voltarem aqui eu faço esse encerramento. Mas de qualquer jeito, eu já postei a live lá, depois eu faço as edições, para a gente não perder. Vamos lá, deixa eu já adicionar aqui a doutora Michele, para a gente poder... Caiu, doutor, minha internet travou. Faz parte. Ao vivo é assim. É, vamos ver se a doutora entra, a doutora Marcelene, para a gente poder fazer a última pergunta. Esperar aqui. Mas então, tá, vou começar por você, para a gente já poder ir encerrando. Doutora, vamos lá. Fui traído. Vamos mudar a pergunta. Fui traído. E agora? O que eu faço? E aí eu quero uma segunda. Quero te explorar. Eu sou o traidor. Quero manter aquela relação a todo custo. O que eu faço? A primeira pergunta, né? Vamos lá. Fui traído, e agora? Primeira coisa. Encarar que aconteceu algo ali, né? Aceitação é o primeiro passo para fazer com que a gente consiga, né, ir além. Se eu não tiver essa aceitação, encarar os fatos, e por mais que seja difícil, as pessoas acham que aceitar é concordar. Aceitar não é concordar, gente. Não é. É você entender que você está passando por algo que você precisa, né, realmente agora buscar ajuda. A primeira coisa é não se culpar. Como eu disse, o sentimento de culpa ele vem ali e vai trazer pra gente muita coisa. Então, assim, eu preciso de um tempo para pensar, ok. Pense, entenda os seus sentimentos. É muito importante que a gente entenda o nosso sentimento. Por quê? Porque para você ter um diálogo com quem traiu e tomar as providências necessárias, a primeira coisa que a gente precisa é ter calma e tranquilidade, que é uma coisa que você não tem no processo de traição. Ele não existe. É um turbilhão, um furacão na sua vida. Então, você vai precisar ter um diálogo, mas você precisa entender os seus sentimentos. Que foi o que a gente falou anteriormente, né? A pessoa não conseguia falar porque nem ela entendia os próprios sentimentos. Então, entenda isso para você conseguir trabalhar. Uma outra coisa importante, considere apoio das pessoas certas, tá? Nunca fique sozinho nisso, isso é muito importante. Você precisa de profissionais, você precisa de família, você precisa de apoio, né? Mas antes de qualquer coisa, se cuide. Se cuide para que você possa estar bem e fazer o que é certo, né? E quem tem filho, gente, uma dica muito importante. Se a traição aconteceu, não deixe que isso afete os seus filhos. Não leva isso para os seus filhos. Tenta resolver na relação. Casal é uma coisa, família é outra. Eu gosto de dizer que família é uma casa. Por quê? A casa, ela tem um telhado. O telhado é o casamento. E se esse telhado desaba, ele desaba em cima de quem? Dos filhos. Então não desabe. Cuide de você para que você não afete os seus filhos, principalmente se você tem filhos, crianças, tá? Para que você comece a reconstruir uma nova rotina na sua vida, você precisa estar bem. Para que você consiga ressignificar tudo isso e seguir em frente, seja superando a traição e continuando com essa pessoa, ou não, seja recomeçando a sua vida sem essa pessoa, você precisa estar bem. Então, isso é muito importante. Agora, para a segunda pergunta. Sou eu quem cometeu a traição. E aí? E eu me arrependi, né? A primeira coisa é a honestidade, né? Reconhecer que você errou. E eu gosto muito de citar o Arnaldo Jabor, porque ele tem uma crônica que eu adoro. Tô tentando lembrar o nome agora, mas eu não tô lembrando. Mas quando eu lembrar, eu falo. Que ele cita da mulher dele, que ele se separou dela por várias vezes. E ele foi casado com a mesma mulher por quase 30 anos, né? E ele fala que ele se separou dela pelo seguinte, porque muitas vezes a gente comete pequenos erros e nós precisamos recomeçar. Crises que afetam a nossa relação. A nossa relação, ela pode ter várias crises.
E uma das coisas mais difíceis que tem é manter uma relação, né, gente? Se relacionar é muito difícil, né? Você quer morar na mesma casa, ou não, às vezes você tá morando até em casas separadas, mas você quer manter uma relação com alguém que é totalmente diferente de você, veio de uma criação totalmente diferente, que tem conceitos que podem ser parecidos, mas não são 100% iguais. Por que você quer fazer isso? Por que você quer tanto problema assim na sua vida? Por quê? Porque isso traz crescimento. Isso traz evolução. Quando você está com alguém, você evolui. Então, isso não quer dizer que nós não vamos ter crises. Cada crise é um recomeço. Entenda que você pode recomeçar a relação a qualquer tempo, porque amor, ele não é encontrado, ele é construído. Essa coisa de que você vai achar o amor da sua vida, toma cuidado com isso. Você vai se interessar por pessoas e você vai construir um relacionamento amoroso com alguém. Então, a primeira coisa é você ser honesto com você e com o outro, admitir os seus erros e entender por que você errou. Buscar ajuda para isso. E a segunda coisa é você reconquistar. Entender que você vai começar do zero. Que você não vai continuar de onde parou. Porque se você fosse continuar de onde parou, você não teria parado. A relação estaria bem. Então você precisa entender que você vai começar do zero com a mesma pessoa. E esse começar do zero, muitas vezes, não é aceito, porque eu quero pular o meu erro, eu quero simplesmente jogar meu erro dentro da gaveta. Então eu quero continuar a relação como se nada tivesse acontecido. Isso não é possível. Aceite isso e recomece. Entenda que é do zero. Ah, mas eu estou com a mesma pessoa há 10 anos, há 11 anos, ou sei lá quantos anos. É recomeço. Não tem como. E não é problema nenhum recomeçar. Pode recomeçar melhor, né? Essa missão é árdua, né? Essa é Não é? árdua. Ixi. Essa é a árvore. Doutora Marcelene, como que você sugere a condução desse processo na via jurídica? Como que você orientaria alguém para... Então, só ressaltando o que o doutor disse sobre a importância do psicólogo, né? Porque a gente não tem essas ferramentas disponíveis e acaba que se a gente for conduzir e partir para esse viés, para o lado psicológico, a gente se envolve. Um dos aspectos que eu tento fazer e que eu acredito que tem que ser uma forma de condução é não tomar a dor do cliente, porque muitas vezes, principalmente advogadas mulheres, tendem a tomar a dor, né, daquela cliente. Quantos processos que eu já tenho, que eu já vi, que ela alega alienação parental e se a gente se envolver, a gente até acredita e às vezes pede uma medida sem analisar. Então, um outro ponto seria analisar se é verdade, analisar a situação no todo, se aquilo ali realmente merece um resguardo jurídico, porque às vezes, igual eu estou falando, o advogado ouve só aquela parte e quer defender aquela parte, porém, na verdade, é aquela parte que está fazendo alienação. Né? Então, assim, eu acredito que essa condução é muito importante, a gente analisar de fato toda a situação, analisar e não tomar a dor. Acho que isso assim, é crucial, importante, para a gente não pedir medidas jurídicas que são inviáveis. Né? Muitas vezes a gente vê até advogados que lá na frente até são envergonhados, porque pede uma medida acreditando na palavra do cliente, e a gente sabe que muitos clientes mentem para a gente, principalmente por aquela questão que a gente falou lá atrás, de às vezes querer punir o outro pelo sentimento, e a doutora até falou a importância de qual é a dor. Eu já tive casos que perdoou uma agressão física, mas não perdoou uma traição. Então, assim, e fez daquilo ali, assim, a vida dela viveu daquilo ali. Então, eu acredito que, juridicamente falando, é analisar mesmo os fatos para não tomar, não pedir nenhuma medida que não seja viável dentro daquele caso em específico. Eu acho que o advogado ele tem que defender o direito do cliente dele, não a Sim. história do cliente dele, sabe? Porque, assim, a história que o cliente conta, muitas vezes, é incompatível com qualquer direito, com qualquer história, e o advogado fica tentando criar situações para Isso. criar algo ali. Então, eu sempre falo para a pessoa, me conta a história, fazemos uma consulta, depois manda um relato de caso, ela manda um relato de caso. E aí eu começo a ver
o que pode já estar tendo ali de divergência, que não tem tanta congruência assim, para poder, a partir daí, né, validar aquela história. Mas, assim, pessoal, o tempo já estourou, agradeço demais. Vou passar a palavra para a doutora Marcelene fazer as considerações finais, depois a doutora Michele, mas eu gostaria muito de agradecer mesmo a participação de vocês. A doutora Michele, sempre que vem aqui, eu falo, transcreve esse negócio aí para usar nas peças, porque vai dar certo. E, assim, já trabalhei em parceria com a doutora Michele, recomendo bastante, porque não tem aquele negócio de vestir a camisa da pessoa cegamente e tal. Não tem. Tem realmente um trabalho que eu percebo, tem um cliente específico que a pessoa ele virou outra pessoa, ele virou um outro homem. Era um molecão e virou homem. Sabe, assim, é um negócio absurdo a transformação que eu vi nesse cliente. Então, recomendo demais o trabalho dela. Igual eu falei, trabalha com casais, com homens, com mulheres, mas eu posso falar especificamente de um homem que virou homem. Né? Um menino birrento que virou homem. Então, recomendo. E é isso. Doutora Marcelene, por favor, as considerações finais. Muito obrigada pela oportunidade de participar, foi enriquecedor. Com certeza eu aprendi muito e com certeza todos que estão participando aí aprenderam bastante, principalmente nessa questão de incluir cada vez mais os profissionais, os psicólogos dentro dos processos, porque como a gente já comentou aqui, nós não temos essas ferramentas, nós estamos num viés jurídico. Então, agradeço e espero poder aprender mais em outras oportunidades. Obrigado. Doutora Michele. Gente, eu que agradeço. E assim, a parceria de trabalho também é recíproca, né? Toda vez que eu trabalho com o doutor Cristiano é muito bom porque também não tem lado, né? E é uma coisa que a gente precisa entender, nós não temos lado. Nós estamos ali para construir uma melhora, né? Seja no direito, seja na psicologia, nós estamos ali para fazer algo que traga. Esses dias mesmo eu estava conversando com uma psicóloga que trabalha comigo e ela falando, mas a mãe falou isso, mas o pai falou isso. Eu falei, mas e aí? Seu trabalho aqui é alienação parental, o direito da criança aqui. Né? Nós estamos preservando a criança, então não é o pai, não é a mãe. O que a criança precisa? A gente tem que entender aonde é a dor. Essa questão da dor é muito forte, porque se você não bate na dor, você sempre vai ter um lado e isso é errado. Isso não é bom. Né? Nós temos que pensar nisso. Né? E traição é um acontecimento que vai assim abalar profundamente, isso é fato. Mas também pode ser um ponto de partida para mudança, pode ser um ponto de partida para reconstrução, seja juntos ou não. É um ponto de partida que nós temos que pensar, que é um recomeço importante para a sua vida. E aí é uma decisão também, né? Eu quero ficar parado ali ou eu quero reconstruir? A gente tem que ter muito cuidado com isso e olhar para isso da forma correta, né? E atravessar esse processo não é fácil, mas é possível. É para todos nós. Aí você falou um ponto. Toda traição é uma oportunidade de reconstrução, de recomeço. Sejam juntos ou separados. Não tem como você passar por uma traição e não recomeçar, não se reinventar, não buscar evitar. Porque assim, a traição também assim, é uma decisão ali da pessoa, mas tem uma participação dos dois ali durante o processo, durante toda a construção da relação ali, as coisas vão desandando e né, as pessoas escolhem caminhos errados. Mas eu acho que essa é a frase dessa live de hoje, assim, é a oportunidade do recomeço. Sejam juntos ou separados, aí vocês decidem. E eu quero dizer para o Conselho Regional de Psicologia que depois desse trabalho que eu faço, sempre envolvendo psicólogos, que eu vou pedir comissão para depois para o Conselho. Precisa. Mas, gente, muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus e até a próxima. Compartilhe essa live aí para que as pessoas tenham acesso. Eu postei lá, mas eu vou tentar depois fazer uma edição dos 2 vídeos para tentar fazer uma só. Tá? Obrigado, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Tchau.